Opa, tudo bem com vocês? Seguinte, todo mundo sabe que quando um jogo está em desenvolvimento, ele passa por várias mudanças. Muitos jogos famosos de hoje em dia eram irreconhecíveis antes de seu lançamento. Por exemplo, o primeiro Batman Arkham, o Arkham Asylum, tinha um sistema de combate muito diferente do que conhecemos hoje em dia e que tornou a série tão famosa. Naquele jogo, o sistema de combate era baseado em ritmo, em vez de seguir uma série de ataques sem ser interrompido. Red Dead Redemption 2 é um desses jogos que sofreu várias mudanças e teve muito conteúdo cortado antes de ser lançado. E é desse conteúdo cortado que eu vou estar falando aqui hoje. E já aviso que muito desse conteúdo é bem pesado e toca em assuntos bem traumatizantes até. Então fica até o fim que eu vou te mostrar o porquê que a beta do Red Dead 2 era tão sombria. Como já deve ter ficado claro, Red Dead 2 é um dos meus jogos prediletos. É um dos únicos jogos que eu acho que todo mundo tem que jogar e experienciar a história pelo menos uma vez antes de bater as botas. Pra mim, ele tá bem lá em cima junto com outras obras de arte como Assassin's Creed 2, Shadow of the Colossus, Doom Eternal e alguns outros que eu vou ficar aqui falando pro vídeo não acabar com 1 hora de duração. O que muitos não se lembram ou nem sabem é que Red Dead Redemption 2 era pra ter lançado muito antes de quando ele realmente lançou em 2018. O jogo era para ter lançado originalmente em 2017, antes de sofrer pelo menos 2 adiamentos e ser lançado praticamente 1 ano depois, em outubro de 2018. E por causa disso, muito conteúdo teve que ser cortado para Rockstar conseguir entregar o jogo dentro do prazo final. É por motivos como esse que o jogo parece estar mais cru e incompleto quando chegamos no epílogo, por exemplo, já que essa parte final do jogo teve que ser feita em apenas 6 meses. E aparentemente, agora sabemos que mesmo sendo um jogo incrivelmente bem feito e duramente trabalhado, o Red Dead 2 não passava de apenas um experimento para o real jogo da Rockstar para a nova geração, o GTA 6. E tem que admitir, só me deixou ainda mais ansioso pro jogo, que chegue logo 2025, não é mesmo? Enquanto muito desse conteúdo cortado seja coisas genéricas e simples como armas e itens, tem muita coisa interessante de história e ações secundárias que eles também tiveram que passar o cerol para lançar o jogo. E uns anos atrás, a maior parte dessas coisas vazaram na internet e deixou claro que essa obra-prima da Rockstar Games era para ter sido muito mais pesada do que atualmente é. Por exemplo, a ideia original do jogo era para contar a vida inteira do Arthur Morgan, desde entrar pra gangue em 1877 até a queda da mesma em 1899. Agora sabemos que muito desse conteúdo acabou se tornando em diálogo expositivo, já que o jogo se passa apenas em 1899, durante a destruição da gangue do Vanderlinde. Devido a esse intervalo enorme de tempo, era suposto as marcas e tipos de armas mudarem durante os anos com um sistema bem interessante. Armas do início do jogo, por exemplo, não estariam disponíveis alguns anos depois, porque iriam deixar de ser produzidas e seriam substituídas por armas novas. Apenas no fim do jogo que você teria o que seriam consideradas as melhores armas do jogo, porque seriam as mais modernas. O sistema de múltiplos protagonistas do GTA V iria retornar aqui. Dessa vez os protagonistas seriam o Arthur, o Dutch e o Hosea. Ainda há resquícios disso nos arquivos do jogo, com arquivos chamados Personagem 1 e Personagem 2, e os arquivos do Arthur, que são chamados de Personagem 3. Falando no Arthur, a história dele era para ter sido muito mais trágica logo de início. Quem já jogou o jogo sabe que em uma das missões com chuva caindo, é possível o Arthur falar sobre o filho dele, Isaac, e a namorada, Eliza, que foram assassinados. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. Oh, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, the waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but... Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw 2 crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. Shot them dead. And offered $10. Pardoned me.
feeling that kind of pain. Enquanto no jogo final isso é apenas uma falha expositiva opcional, na versão beta era pra ter sido muito mais pesado. Durante o primeiro capítulo, a gangue estaria fugindo do oeste após o massacre de Blackwater, assim como no jogo completo. A diferença é que em vez do Dave morrer devido a uma bala perdida e o frio, o filho recém-nascido do Arthur que iria congelar até a morte. Isso foi confirmado pelo próprio dublador do Arthur numa conferência, o que deu ainda mais credibilidade aos vazamentos. E se não bastasse, ainda no início do jogo para deixar bem claro que esse jogo seria bem mais pesado, após você encontrar o Micah no meio da neve e ele falar que encontrou uma cabana, vocês iriam até lá para encontrar abrigo, assim como no jogo final. Na versão atual, o Dutch chama a atenção do pessoal que está dentro da casa e começa a conversar com eles. A conversa acaba mal quando esses caras que fazem parte da gangue dos O'Driscolls percebem que o homem que está ali é o Dutch e abrem fogo. O tiroteio acaba com você e a sua gangue acabando na vantagem e entrando na cabana atrás de suprimentos. Depois disso, o Dutch pede para você verificar o celeiro e o último O'Driscoll aparece e te ataca. O jogo te ensina como lutar e te apresenta com a sua primeira escolha honrosa. Você pode deixar o cara ir embora ou matar ele. O estranho é que, independente da sua escolha, a sua honra em si não é afetada, mesmo que aqui seja o lugar perfeito para apresentar o sistema. Você então pega o cavalo do celeiro e o amarra. Logo antes de ouvir um estrondo vindo de dentro da casa. Entrando, você encontra o Micah enfrentando uma mulher que ele encontrou escondida no porão. Essa é a Sage Adler, que se torna uma personagem muito importante ao decorrer do jogo junto do seu arco de vingança contra os O'Driscolls. Durante o conflito, porém, o Micah derruba uma mesa com um lampião que faz com que a cabana pegue fogo e desabe. O estranho é que a Sage nunca culpa o Micah por isso, nem durante o epílogo quando ela, junto do John, querem matar ele. Durante o jogo todo, sempre que ela menciona o incidente, ela explicitamente culpa os O'Driscolls pela morte do marido dela e por queimar a sua casa. E graças a esses vazamentos da versão beta, agora sabemos o porquê disso. E tem que avisar pro pessoal mais sensível que a próxima parte é bem pesada. A missão iria progredir normalmente até você e a sua gangue chegar na cabana. Em vez do Dutch chamar pelas pessoas lá dentro, vocês iriam apenas entrar na cabana. Entrando, iriam se deparar com a Sage sendo violentamente estuprada em grupo pelos O'Driscolls. Um tiroteio iria começar e no meio da confusão ela iria morder o de um dos caras fora até. O tiroteio iria acabar e a sua gangue iria tentar consolar e acolher ela, assim como no jogo final. A diferença é que um segundo grupo de O'Driscolls iriam chegar e outro tiroteio iria se iniciar. É nesse tiroteio que uma bala perdida iria atingir um lampião e queimar a casa. Um último O'Driscoll iria sobreviver e aqui sim teria a introdução ao sistema de honra do jogo. A escolha honrosa seria apenas matar ele ali e agora. Já a escolha desonrosa seria despir ele e fazer ele correr no frio até morrer congelado. Dá pra ver o porquê que isso foi retirado do jogo, né? Por mais que a Rockstar faça jogos pesados e Red Dead seja uma franquia bem mais séria quando comparado com GTA, por exemplo, isso aqui é pesado demais até pros padrões de hoje em dia. Poucos jogos têm coragem de colocar algo do tipo, e a maioria deles são de terror. No jogo final só ficou implícito o que eles fizeram com ela, e na minha opinião já foi o bastante. Nem sempre é necessário mostrar explicitamente o que aconteceu para se contar uma história séria, e essa é uma das coisas que eu mais admiro no Red Dead 2. Hoje em dia, muita gente tem na cabeça que para uma história ser madura tem que ter sexo a cada 10 minutos, drogas e puro gore em cada cena. Red Dead 2 não tem nem metade disso e consegue ser uma história mais madura e emotiva que muitos desses filmes genéricos de Hollywood que tentam ser maduros. Mas já chega disso, vamos passar pro próximo ponto que é bem interessante. No jogo final, o Arthur tem apenas um interesse romântico, a Mary Linton. Ela te dá algumas missões que você pode escolher fazer ou não, mas no geral o relacionamento deles é bem linear e sempre acaba do mesmo jeito. Mas nem sempre foi assim, já que pelos vistos era suposto o Arthur ter um segundo interesse romântico. Isso também foi confirmado pelo próprio dublador do Arthur na mesma conferência. Quem seria esse segundo interesse romântico ninguém sabe ao certo. Muitos dizem que seria a própria Eliza e que ela não morreria antes do jogo como acontece na versão final. Em parte, isso foi confirmado, já que nos arquivos do jogo não só foram encontrados arquivos de áudio que provam que a Eliza iria continuar viva e teria algumas missões com ela no jogo, como também foi encontrado o modelo dela. Hey, Eliza. Go away! What you doing out here? Gotta get yourself killed? What concern is it of yours? Oh, there are easier ways. Cheer up, Eliza. You're like a cloud on a sunny day. Every time I see you, you look at me like I'm the devil himself. Pelo visto, ela seria um pouco louca e teria alguma cena em que o Arthur iria consolar ela de algo. E outra, provavelmente no epílogo, que ela reconhece o John, mesmo sem ele reconhecer ela. Wait!
Well, if it isn't John Marston. Do I know you? Eliza. Mesmo com tudo isso, não há nada que confirme que ela seria realmente o segundo interesse romântico do Arthur. E da forma que o dublador do Arthur falou sobre o assunto, eu não ficaria surpreso se esse conteúdo nunca nem tenha passado dos planos iniciais. Mas uma coisa que passou dos planos iniciais é o sistema de reprodução dos cavalos. Meio estranho passar de coisas pesadas da história pra reprodução de cavalos, mas fazer o que, né? Hoje esse jogo é enorme. Desde quando o jogo lançou, todo mundo sempre percebe e comenta sobre como os órgãos dos cavalos são tão detalhados. A maioria só achou isso engraçado e levou isso como mais detalhes nesse jogo tão realista. O que muitos não sabem, porém, é que isso não foi feito à toa. O plano inicial era você poder juntar cavalos com éguas e começar a procriar eles estilo simulador de fazenda. O resultado seria um potro com estados melhores que ambos os cavalos. E esse é o motivo também de existir apenas um árabe branco fêmea que você pode domar no jogo. O árabe branco macho é o cavalo do Dutch, o conde, que você iria poder fazer reproduzir com a égua para ter o melhor cavalo do jogo todo. Ideia interessante que eu não consegui entender o porquê foi removido. No jogo final temos até um minigame de ajudar uma égua a parir um potro, mas muitos dizem que aquilo foi feito como uma piada no epílogo. Pode ter sido falta de tempo ou limitações da época, eu acho que a gente nunca vai realmente saber. Agora, você já se perguntou por que o epílogo do jogo é tão cru em comparação com o resto da campanha? Tipo, é bem legal a gente ter tido mais umas horas de jogo com o John e poder ver como ele chegou aonde a gente encontra ele no primeiro jogo, mas não podemos negar que muita coisa tá faltando aqui. Em primeiro lugar, e o mais óbvio, é o fato do John não ter o seu modelo correto. Tem vários vídeos e fóruns de pessoas reclamando sobre o John do epílogo ser apenas uma skin do Arthur com cicatrizes e cabelo preto. E eles não estão errados. O John do epílogo não só não tem o seu cabelo clássico, como também nem tem a cor de cabelo correta. É só comparar os modelos que você também percebe que a Rockstar usou o corpo do Arthur como base, o que não é nada realista, porque o John é mais magro e pequeno que o Arthur. E se não bastasse, a cada atualização eles deixaram o John ainda pior, fazendo a barba dele menos explícita, retirando as suas expressões faciais únicas e até mesmo mudando a posição das orelhas dele. Para muitos isso parece apenas mesquice ficar reclamando disso, mas num jogo tão cheio de detalhes que as bolas dos cavalos encolhem no frio, a Rockstar não poder nos dar um modelo autêntico de um dos personagens tão marcantes deles é pura sacanagem na minha opinião. Ninguém ia curtir de ver uma aparição oficial do CJ com o modelo do Franklin no GTA V. Graças a Deus eu jogo no PC, já que, de novo, os modders fizeram o que uma companhia multibilionária nunca conseguiu. Mas não foi só o John que ficou incompleto no epílogo. A região toda de New Austin só está no jogo de enfeite. Não tem nada pra fazer lá a não se interagir com alguns NPCs e descobrir sobre a cólera. Nenhum personagem principal do jogo original aparece. Nenhuma missão extra começa aqui. Não tem nada. Só um grande vazio que foi inutilizado até no online. Que Deus o tenha. Outra região incompleta é o México, que caso você use bugs para atravessar a fronteira, vai encontrar prédios inacabados do jogo original e até a trilha sonora clássica. Isso tudo é fruto de um desenvolvimento apressado e feito às coxas nos últimos meses antes do lançamento. O que aconteceu foi que durante 2016, os desenvolvedores decidiram incluir o México e New Austin no jogo, mas eles ainda tinham que desenvolver Guarma, Ambarino e a história toda do Arthur. Em maio de 2017, meses antes do lançamento original do jogo, eles tiveram que cortar o México do mapa porque não ia dar tempo para completar tudo. O jogo foi adiado por início de 2018 e o pessoal focou em trabalhar na ilha de Guarma e na história do Arthur. Mesmo assim, no final de 2017, foi decidido adiar o jogo de novo para outubro de 2018, porque ainda faltava terminar Ambarino e o epílogo, cujo desenvolvimento ainda nem tinha começado. Eles fizeram Guarma numa área linear para apenas o capítulo 5, em vez de uma ilha de mundo aberto, e cortaram mais da metade do conteúdo em Ambarino. Grande parte do terreno das montanhas e na neve está bloqueado por paredes invisíveis por causa disso. Eles removeram muitas outras sidequests, missões de história e no fim ficaram com apenas 6 meses para desenvolver o epílogo todo. No fim, eles conseguiram finalmente entregar o jogo em outubro de 2018, mas infelizmente o epílogo sofreu muito com isso. Isso ainda não explica o porquê deles não terem consertado o John e updates depois, em vez de só deixar ele pior a cada atualização. Mas é entendível não termos o México e missões em New Austin. Eu fico imaginando todo o potencial perdido que o jogo teve. Imagina se a Rockstar tivesse adiado novamente o jogo para 2019 e pudéssemos ter tido um epílogo mais completo e uma história maior. Mas por outro lado, eu até entendo a decisão deles. É só ver o que aconteceu com o Cyberpunk. O jogo foi anunciado e as pessoas ficaram pressionando tanto depois dos adiamentos que o jogo lançou todo quebrado e no fim a culpa foi dos desenvolvedores. Ou eles lançavam um jogo de forma incompleta ou arriscavam o público ficar irritado por não ter o joguinho dado na boquinha na hora que eles querem. Mas isso também não desculpa o fato da Rockstar, uma companhia multibilionária,
não ter a capacidade de adicionar conteúdo depois do jogo ter lançado. O Cyberpunk pelo menos fez isso, e hoje é considerado um jogo incrível por muitos. Literalmente se redimiu. Mas é isso que eu tenho por hoje. Se ficou até o fim, por favor se inscreva no canal que ajuda demais. Esses foram os conteúdos cortados que eu achei mais interessantes, mas não foram todos. Esse jogo é cheio de conteúdo cortado e eu nem entrei no assunto das sidequests encontradas nos arquivos do jogo que foram cortadas, os vários epílogos cortados e até mesmo uma parte que você iria controlar o Jack antes do final do Red Dead 1. Eu talvez até faça outro vídeo sobre o assunto do futuro. Mas valeu por terem me assistido até aqui e tamo junto. Até a próxima.